E nós estamos no quarto, que é não compreender o nosso direito de usar o nome de Jesus. Nós ganhamos esse direito de usar o nome de Jesus. O que é que nós precisamos entender? Para nós não irmos e vindo nessa questão, mas se eu peco, eu perco o direito, se eu faço algo errado, eu perco o direito. Nós vamos falar o porquê nós ganhamos o direito de usarmos o nome de Jesus. Não é qualquer pessoa que use o nome de Jesus. Usar aqui, irmãos, entenda a palavra, não é uma coisa feia, tá? Usar é no sentido de ter o direito. Não é qualquer pessoa que fala em nome de Jesus que vai funcionar. Não é. Mesmo que você faça parte do corpo, mesmo que você tenha o teu nome no livro da vida, se você não tiver dentro daquilo que o próprio Deus preparou, de nada vai ter valia você usar o nome de Jesus. Então nós vamos ler um pouquinho. Primeiro que nós vamos começar a ler é o livro de Ezequiel. Antes nós vamos orar. Nós estamos dentro do tema não compreender o nosso direito de usar o nome de Jesus. É o quarto inimigo de uma fé produtiva, uma fé robusta, uma fé que tem vida, uma fé vitoriosa e uma fé que gera fruto. Tudo bem até aqui? Esse é o quarto inimigo. Depois, então, uma pessoa sugeriu, a gente pode pegar todos os 6 inimigos e colocar no telão. Podemos fazer isso, ok. Esse é o quarto, tá? Não compreender o direito que você tem, que eu tenho, em usarmos o nome de Jesus. Tudo bem? Então, Ezequiel, tempo da antiga aliança, o tempo da lei. Eu não preciso dizer para vocês que o tempo da lei era o quê? Olho por olho, dente por dente. Era o tempo do sacrifício. Vamos entender isso. A lei pede sacrifício. Você pecou, você tem que oferecer um sacrifício, senão você morreria. Por isso que existia o altar. Aqui nós falamos altar, né? O altar era o que gerava sacrifício. O homem pecava, ele tinha que procurar um grilo, um gafanhoto, um passarinho, um cavalo para matar, para pagar o pecado dele. Esse é o tempo da lei. Nós não vivemos mais o tempo da lei. Tudo bem até aqui? Nós vivemos o tempo da graça. Foi pago um alto preço, o sacrifício já foi pago para que eu e você pudéssemos viver a nova aliança. A minha cabeça não pode ficar lá no tempo da lei, senão eu vou ter que voltar e viver pela lei. Pecou, morte. Pecou, sacrifício. Errou, sacrifício. É o tempo, eu tenho que entender isso. Isso tem que ficar claro em nós. Porque é uma confusão grande entre nós esse negócio. Eu perco a salvação? Eu não perco? O sacrifício. Eu tenho que entender. Por isso que a escola dominical é essencial na vida dos crentes. Mas nós somos crente maduro. Então age como crente maduro. Eu conheço a Bíblia. Então age como quem conhece a Bíblia. Porque o que há entre nós é uma discussão entre conhecer, saber, estudar, viver e praticar. São coisas diferentes. Eu posso conhecer algo, posso não viver algo. Então eu tenho que saber. Eu tenho que viver isso. Eu conheço a Bíblia, então vive como a Bíblia diz. Você quer andar no tempo da lei? Anda no tempo da lei. Você errou, você tem que ter um sacrifício, irmãos. Não tem outro meio. Errou, o salário do pecado é a morte. Por isso que havia o sacrifício. Nós não vivemos mais esse tempo. Não vivemos. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Isso não nos dá o direito, eu não precisaria falar isso para vocês, não nos dá o direito de viver uma vida de pecado. Porque o novo nascido sabe que o pecado é um acontecimento, não é a rotina na vida dos nascidos de novo. Até aqui tudo bem? Todo domingo eu vou falar um pouquinho sobre isso, para não ficar indo e voltando. Nós temos que parar com isso, ir e voltando. Não, nós temos que nos estabilizar diante do Senhor e usufruir do banquete que já está preparado para nós. Então, para eu viver esse algo novo, eu tenho que entender o que aconteceu no passado. O porquê da necessidade da nova aliança. Para acabar com o sacrifício. Tudo bem até aqui? Vamos orar antes. Deus, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui.
estarmos vivos e vivas nesse dia. Obrigada porque eu sei que o novo do Senhor vem todo o tempo sobre as nossas vidas e nós vivemos sobre essa direção. Eu quero te agradecer pelo Espírito Santo, aquele que intercede a ti junto ao Senhor por as nossas vidas. Muito obrigada, Espírito Santo, por não desistir, por não nos abandonarmos. Muito obrigada por essa certeza. Obrigado pela fé que o Senhor próprio tem gerado em nós. Nós te louvamos. Nesta manhã, continua nos dando entendimento, compreensão para viver o novo do Senhor. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que está aqui, pela disposição, pela disponibilidade de estar ouvindo a tua palavra, a qual gera fé em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Corrigindo, Ezequiel 18:9, por favor, quem achou? Andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Olha que interessante, retamente, o tal justo viverá. Diz quem? Quem está dizendo isso? Então eu tenho que saber disso. Quem está dizendo? O Senhor. Está dizendo o quê? Que o justo certamente viverá. Diz o Senhor, uma palavra de Deus, não Jesus, irmãos. Lembra-se que na antiga aliança, Jesus ainda não estava carne, sangue, vivo ali. Havia uma promessa. Tudo bem até aqui? Então, quem está dizendo que o justo certamente viverá? Deus. Há uma promessa. De que justo que ele está falando? Aquele que foi justificado. Aquele que vive na justiça, ok? Vamos lá. O segundo, é Deuteronômio, né, Natan? 6, 24, 25. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Uma promessa de quem? Deus. Uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Guardarmos cuidadosamente tudo que foi falado. Ele está falando para guardar. Tá? É uma ordem, né? É uma ordem ali. Para guardarmos. Tudo bem? Não, agora nós vamos começar a entender porque era o que era para ter lido primeiro. Por que eu fiz o contrário? Salmos 15, olha que interessante, 1 e o 2, porque ali há uma pergunta, irmãos, e a resposta está ali. Olha o que o salmista vai perguntar. Vamos lá, o livro de Salmos 15, isso a gente canta, a gente fala, mas na verdade a gente nunca prestou muita atenção. O que está dizendo esse salmo? Olha lá. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Olha que interessante, eu gostaria que você consegue colocar, projetar o 25 também ali, por favor? Vocês estão entendendo o que o salmista está perguntando? Ele está fazendo uma pergunta, quem morará? Quem habitará? Quem pode entrar? Olha o que ele vai falar. Por isso, questão da lei que nós estamos ali, ó. Quem vive com o quê? Pratica a justiça e de coração fala a verdade. É muito fácil, a resposta está ali. Quem pratica. Aí é que pega. Por que as igrejas não estão bombando? Por quê? Porque falta prática. Falta prática. Nós conhecemos, nós sabemos, nos aprofundamos, estudamos, falamos, mas a prática é difícil. Todos vocês aqui, eu tenho certeza que vocês sabem que foi pago um alto preço pela tua vida. Mas por que nós não vivemos nisso? Eu falei que eu fui desafiada pela esposa do nosso bispo a estar cuidando de algumas mulheres. E é tão interessante, a gente acha que a conversa não vai longe, né? Já chegou no ouvido dela o movimento da escola dominical, o discipulado e tal. E ela falou assim, eu quero desafiar você a estar trabalhando junto com as mulheres. Por quê? As esposas de pastores. Porque é uma doença que está devastando o nosso meio. É a depressão.
É a falta do ânimo, da esperança, da certeza que eu vivo pela fé. Eu não vivo pela circunstância. Eu não preciso de muleta. Eu vivo pela fé. A minha vida já foi pago um preço. Já há um lugar garantido. Não tem mais desculpa. Então eu tenho que fluir. Então eu tenho que frutificar. Porque a palavra diz que aquele que não der fruto vai ser o quê? Ai, mas Jesus é muito severo. Conheça o amor, foi pago um preço. É um direito nosso. É um direito. Então nós precisamos. Falou, o que está isso aqui pendurado em mim? Desculpa, Milka. Estou mexendo aqui. Então, é isso, por isso que a gente tem que falar sempre. Né? E as pessoas às vezes têm falado algumas coisas para mim, eu tenho sido direta. Você está vivendo isso? Se você vive, você pode falar. Agora, se você não vive, você só conhece, só conhecedores. Agora, eu conheço a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus, eu coloco ela em prática. Ok. Então tá certinho. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você fechou os 4. Aquilo ali não está por ali. Não está ali de bonito. De vez em quando a gente tinha que olhar aquilo ali, ó. Ganhar, consolidar, que é discipular, é célula. Discipular e enviar. Já está ali para a gente, sabe? Lembra quando eles mandavam enfiar o nomezinho aqui na testa? É isso aqui, ó. Só olharmos isso. Tem gente que nem sabe que isso existe na igreja. Isso aqui é real. Ganhar. Para quem? Para Jesus. Consolidar. Fazer ficar forte, firme. Discipular. Ensinar a palavra. E enviar. Falar, agora vocês vão, abençoem e dão muitos frutos. Lógica. Agora nós precisamos. O tempo da lei é no passado, irmãos. Ai, mas então nós não temos que cumprir? Quem é que cumpriu a lei? Quem cumpriu a lei? Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Ele não mudou, ele cumpriu a lei. Cumprindo a lei, ele nos deu o direito de viver essa nova vida que nós temos em quem? Nele. É nele. A hora que eu entender, não sou mais eu que vivo, não é as minhas vontades, os meus desejos, mimimi, é ele quem vive em mim. Portanto, agora essa nova vida, eu vivo nele. É muito fácil, né? Entender. Aonde está a dificuldade? Ai, Marli, é que nós somos carne, então nasce de novo. Porque a Bíblia diz que nós não somos mais carnais, mas nós somos espirituais. Pronto, a gente tem que parar de arrumar desculpa. Parar de arrumar desculpa. A minha mãe tinha um dito popular que todos vocês devem saber. Minha mãe falava assim, ó, nada e morre na... Se eu não cuidar, eu vou viver assim, nadando, vou morrer na praia. Eu sei a palavra de Deus e quando chegar, cadê a prática disso? Cadê o fruto? Então, o primeiro texto que nós vamos ler na nova aliança, irmãos, para tudo isso nós estamos falando só para nós entendermos o porquê que nós ganhamos o direito de usarmos o nome de Jesus, tá bom? 2 Coríntios 5, 21, vamos lá. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. A resposta para quem vem perguntar. Por isso que eu tenho dito para vocês, tragam a Bíblia, registra, anota, gente, anota. Nós estamos fazendo um estudo sobre isso, para não ter mais essa questão. Porque o que mais chega para nós é isso. Ai, mas na célula, quantas líderes de célula às vezes não conseguem responder por causa disso? Não, aprenda a responder, ó. Aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu. Então, se ele não conheceu, ele não cometeu. Tudo bem? Aqui, ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por quem? Por nós. Por nós ele fez pecado. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de quem? De Deus. É por isso que nós ganhamos o direito de usar esse nome poderoso de Jesus Cristo. Porque alguém pagou o preço. Não foi de graça. Não é de graça. Às vezes nós fazemos as coisas muito sem graça, só porque é de graça e não tem que pagar sacrifício. Nós jogamos fora, nós não valorizamos. O de graça aqui de não nos cobrar nada é amor. Ele pagou o preço. Ele se fez no nosso lugar. Para que nós pudéssemos usufruir tudo aquilo que ele conquistou na cruz. Por quem? Para quem? Para mim e para você. Essa é a nova aliança, essa é a nova vida. Mas nós precisamos responder quando as pessoas perguntam.
Por que às vezes as pessoas vêm até nós e saem sem resposta? Ou pior, irmãos, pior é colocar jugo na cabeça dos outros. Em nome de Jesus, você não tem direito, eu não tenho direito de colocar jugo. Porque a Bíblia diz que aquele que está cansado, sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. Tem gente que ama dar de dedo e botar jugo. Não, fala aqui, fala. Anota os textos. Por que que ele fez? Por quê? Para que você e eu pudéssemos viver o novo. Já foi pago um preço. Não há mais necessidade de viver no tempo da escravidão. Não há mais essa necessidade. Não há, porque alguém santo, reto, pagou o preço. Agora a necessidade é usufruir esse novo que está aqui. Mas ainda nós ficamos querendo o antigo. Ainda nós queremos ficar ali. Não, é o novo. É o novo. Segundo texto, Romanos 3, 23 a 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem pecou? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ok? Todos estávamos errados. Todos. Eu estou falando dos nascidos de novo, tá, irmãos? Ah, mas não, eu estou falando dos nascidos de novo, tá? Não de quem não nasceu de novo ainda. Sendo o quê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Acabou. Não é verdade, dona Terezinha? Ponto final. Tudo bem até aqui? Qual que é o texto que deveríamos ter de cor na nossa mente? Renovar as vossas mentes. Há renovação na mente? Ou a tua mente fica lá ainda? Aí está o problema. É igualzinho uma enfermidade. Se você adquire uma enfermidade, é você que alimenta ela. Porque você fica todo o tempo. Eu tenho, é assim mesmo, o médico diz que é para sempre. Não, é você que alimenta. Aí, aquilo que a Bíblia diz, né? Ele levou sobre si. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por enfermidade, irmãos. Existe uma diferença gigante em passar por uma enfermidade e viver enfermo. Nós temos que entender isso. O nosso corpo vai sofrer. Vai sofrer. A gente vai ter doenças. Faz parte disso. Agora nós temos que entender como o pecado é igualzinho em pecar e viver no pecado. Vocês conseguem ver a diferença disso? Consegue? Assim, enfermidade, a gente vai ter. Faz 3 dias que eu estou com uma leve tontura, que está passando por mim um desequilíbrio. Agora eu cheguei aqui na escola dominical e como o Abner sempre brinca comigo, eu danço direitinho. Se a música tá cá, eu tô cá. Se a música tá cá, eu tô pro lado de cá. Mas eu cheguei ali, assim, eu falei, pai, já confessei, repreendi, falei, pai, isso não me pertence. Não me pertence. Posso estar tendo um ataque, sofrendo, agora viver nisso há uma diferença. Essa é a diferença, Emily. A renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente. Quando a sua mente é renovada, a minha mente é renovada, eu consigo viver o novo de Cristo, porque as coisas antigas já não estão mais aqui. A Bíblia diz, a Bíblia é clara, diz que as coisas antigas, Deus fez o quê? Jesus fez o quê? O Espírito Santo fez o quê? Fez o quê? Jogou, lançou, ele não se esquece, ele não vai nos cobrar daquilo que foi confessado e abandonado. É o novo, é esse gerar novo, entendeu? E agora vem a resposta, pelo fruto você faz o quê? Quem falou isso? Foi algum apóstolo? Foi quem? A gente tem que compartilhar e falar. Quando ele trabalha essa questão, Paulo diz o quê? Quando eu era menino, andava com o menino, pensava com o menino, falava com o menino. Vamos escrever mais algumas coisas aqui para Paulo? Tinha atitude de menino, falava bobeira igual o menino, brincava igual o menino. Mas agora, não sou mais o quê? Eu sou adulto. Aqui todo mundo é adulto. Por isso que nós não nos pertence uma vida em pecado. Por isso, porque Isaías vai falar o quê? Que a única coisa que nos separa de Deus, quem é? O pecado, irmãos. Ele nos separa. A vida em pecado é nojento isso. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que entender isso. Agora é essencial, renovação da mente. Eu tenho que renovar a minha mente. De que forma eu renovo a mente?
vendo livro de autoajuda? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu renovo a minha mente na palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu renovo a minha mente. Eu sou a favor de fazer terapia quando precisa, de ir para psiquiatra quando precisa, eu sou a favor disso. Mas eu não sou a favor de permanecer nisso. É um processo que a gente passa, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos, nós passamos por isso. Exatamente. E nós não podemos julgar as pessoas pelas nossas atitudes. Cada um tem um tipo de atitude. Tem gente que vai no instantinho, nasce de novo e voa. Tem gente que vai devagarinho. Isso não nos dá o direito de abandonar essa pessoa. Isso não nos dá o direito de condenar essa pessoa. Isso não nos dá o direito de desistir dessa pessoa. Porque o próprio Jesus Cristo, ele não desiste. Mas a Bíblia nos ensina a discipular. Aqui, discipula. Jesus falou, ide por todo mundo, por todo lugar e fazer o quê? Pregar, discipular, caminhar, juntar. É isso que nós temos que fazer. Tudo isso para nós entendermos o porquê que nós temos direito de usar o nome de Jesus. Então, usar o nome de Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta você sair por aí todo. O nome de Jesus tem poder. Não. Nós temos que entender por que esse direito nos foi dado de usar o nome de Jesus. Na verdade, essa atitude que a gente muitas vezes tem. Nascido de novo, líder de céu. Você olha para a pessoa e fala assim, não, minha paciência esgotou. Então eu preciso muito da ajuda de Deus. Aí você me ligava para Aí, só ele aí que eu quero falar. Porque a gente se pega nisso. A gente tem que ter muito cuidado e pedir para Deus ajuda todos os dias com determinadas pessoas, sabe? Porque na família mesmo. Às vezes com a gente mesmo. Não vamos longe. Sabe? Não vamos longe. Quantos aqui assumem de ler a Bíblia durante o ano e no segundo mês já para? Quantos? Quantos não conseguem ter uma vida devocional? Quantos não conseguem priorizar as coisas? Às vezes está em nós mesmo. Em nós. A perseverança. Determinação. Irmãos, ninguém, o Natan falou algo que é poderoso, e lá em casa a gente vive isso. Ninguém pode te parar quando você se posiciona quem é que você é no corpo de Cristo. Ninguém. O diabo, ele não quer essa libertação no nosso meio. Nós sempre achamos que o outro precisa de libertação, que nós não precisamos. Mas quantas vezes nós fazemos autoanálise e nós descobrimos que nós precisamos de libertação? Primeiro na nossa mente. Na nossa mente. A nossa mente tem que estar cativa a Cristo. A nossa mente precisa ser liberta. Por isso a necessidade de termos uma mente renovada em Jesus Cristo. O que é para nós fazermos? Não. Eu tenho que entender que o Senhor não matou a Marli velha. Não matou, ela está aqui. Ela está o quê? Eu gosto quando o meu marido, que é pastor de vocês, usa esse termo. Desempregada. A Marli está aqui. Se eu der emprego para ela, ela vai voltar atuando com tudo. Ela está aqui. Fazer o quê? Desfazer. Ele não matou. Por amor, ele não matou a Marli. A Marli está aqui, está desempregada. A nova Marli, que agora não é ela que vive, é Cristo que vive nela, está agindo. Ela só vai parar o dia que fazer o quê? É isso que nós fazemos. Nós nascemos de novo, ok. Opa, nasci de novo, opa, conheço tudo que é novo. De repente, alguma coisa não saber, eu faço o quê? Aí a vida vira uma bagunça. Daí sabe o que fala? Não. Eu vou mudar de igreja porque essa igreja está muito fraca. É a primeira desculpa, irmãos. É a primeira desculpa. A pessoa não consegue entender que é nela. Não é aqui. Eu vou sair do mundo e vou viver lá em... O Daniel até falou um país pro Vodeiro que a gente deu risada no carro, que a gente nem sabia que existia. Vou viver lá em um país fora, Dona Terezinha. Vai, a senhora que sabe dos países ali. Fala qualquer país. Não, em outro planeta. Fala um planeta. Em Marte. Vou viver em Marte. Vou viver em Marte porque aqui... Eu vou viver em Marte porque aqui onde eu estou vivendo não está bom. O que não está bom? O que não está bom? O que não está bom, irmãos?
Nós temos que entender isso. O porquê que não está bom. Será que é o lugar? É como você que fica perdendo tempo em discutir sobre o presidente. Ora por esse homem. Para de ficar discutindo se a moeda está boa, se a moeda está ruim, se você vai passar fome, se vai acabar o país. Para! A tua provisão, a minha provisão não vem dos meus braços, vem dele. Acabou! Acabou! Eu quero que esse presidente conheça Jesus, se converta e tenha uma nova vida. Esse é o meu desejo para esse homem. Para o prefeito dessa cidade, é a mesma coisa. Agora fica eu alimentando esse tipo de tititi. Ah, petiti, ah, petiti. Para com isso. Nós não fomos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para anunciar as coisas novas que aconteceram. Tem gente na frente. Quem que ergueu a mão? Dona Terezinha. Mas como já passou? Já falou? Eu já falei? Ah, então a senhora é muito esperta. Olha só, eu brinco com a Dona Terezinha, porque ela sabe o quanto eu a amo e o quanto eu escuto o que ela fala. Mas não é porque eu escuto o que a Dona Terezinha fala que eu obedeço tudo que ela fala e acho que tudo que ela fala é certo. Essa é a diferença. Eu escuto porque ela já tem quantos anos na minha frente? Quantos anos a senhora tem? Não mente. 100. Ela tem 100 e eu tenho 60. Não, eu tenho 30. Porque já que é para mentir, vou mentir as duas. Tudo bem sobre isso, irmãos? Isso não quer dizer que você não vai ouvir a pessoa. Agora você ouve a pessoa. Cadê uma Bíblia de papel? Eu não trouxe a minha. Você ouve a pessoa, depois você vem aqui, ó. Qual que é a função da sapata? Segurar a casa toda. Acabou. Essa é a Bíblia para nós, a nossa base. Quando foi fazer a nossa casa lá, o meu marido me deu o papel de eu ficar junto com os pedreiros. Imagina se eles me amaram, né, gente? Eles me odiavam. Eles chegavam no dia e perguntavam assim, meu marido, quem vem, o senhor ou a sua mulher? Meu marido fazia assim para ele, minha mulher. Um olhava para o outro e ixi. E eles falavam, eu escutava isso. Porque eu ia cobrar a sapata da minha casa, eu queria que tivesse o quê? Profundidade, segurança, fosse algo que pudesse vir o vento, tempestade, e não ia balançar minha casa. Essa é a Bíblia em nós. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, por isso que nós temos que ler, porque ela é a nossa base. Eu estou falando para vocês na escola dominical, se chegam na casa de vocês, leia a palavra, leia. Vai conferir. Não é para discutir, para saber quem sabe mais, porque é a tua base. A Bíblia é a tua base, meu irmão. A Bíblia é a tua base, é a minha base. Quem não lê a Bíblia não tem profundidade. É só no tititi. Não tem base, não tem sustento, não tem raiz, não tem. Por isso que eu tenho dito para vocês, não sabe ler, não tem dificuldade em ler a Bíblia? Vocês têm um pastor nessa igreja. Marca a hora com esse homem, vem com ele. Pastor, eu preciso de ajuda. Como que eu leio a Bíblia, pastor? O senhor pode me ajudar? Comece pelo antigo, pelo novo. Qual livro que o senhor acha que eu tenho? Procura. É o pastor de vocês. Meu pastor também, porque aqui ele é meu pastor, não é meu marido, é meu pastor. Procura. Eu quando tenho dificuldade, o que nós fizemos hoje de manhã? Fomos consultar quem? Nós estávamos nós dois lá, não lembro. Lá veio ele da cozinha, que ele estava lá cortando os frangos. Olha que delícia, estava cortando frango para mim de manhã. Chegou, já fez o quê? Já pôs ali, estava eu e o Natan sobre Martim Lutero, sobre o Wesley, qual que era a diferença, no porquê dessa fala, nanani. Ele já chegou, seu Chiquinho, pô, certinho. Eu até levei a tua pergunta para ele. Quando nós falamos domingo, que porque o senhor falou, Paulo não era apóstolo. Daí eu falei para ele. Daí ele me explicou por que ele é chamado de apóstolo Paulo. Porque ele, quando ele teve um encontro com Jesus, e isso é muito interessante. Então, às vezes a pessoa fala, não, é certinho. Sabe por quê? Porque ele teve um chamado, ele foi enviado. Então, ele é apóstolo. Ele não foi evangelizado. Exatamente. É diretamente, mas ele teve um encontro, né? E a partir desse encontro dá um direito, né? É como nós, né, irmão? Nós vivemos com Jesus? Não, mas nós ganhamos a parte boa, o direito de usufruir aquilo que ele nos deu. Vamos para Gálatas para responder. Gálatas 2:20. Por favor. 2:16? Por que eu marquei o 20, filho? Ah, entendi. Gálatas. Eu gostaria que alguém lesse, por favor. Sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo.
Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Acabou ali, ponto final. Não tem vírgula ali depois que ninguém vai justificar. Acabou ali. Por obras da lei, ninguém é justificado. Ninguém. Acabou. Agora, irmãos, depois que nós estudamos tudo sobre isso, que nós falamos, que nós sabemos responder, né? O porquê que nós temos o direito de usar o nome de Jesus. Porque tem gente que vai chegar e vai falar: por que você acha que você tem o direito de usar o nome de Jesus? Por que você ganhou? Você vai poder falar isso, porque em Cristo eu fui justificado. Eu não vivo mais pela lei, é sobre a nova aliança. É sobre viver aquilo que alguém pagou o preço. Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos morar no céu. Sabia, dona Terezinha, que isso é uma das coisas que eu penso todos os dias? A senhora sabia disso? Eu penso muitas coisas. E de vez em quando eu anoto o que eu penso, porque eu penso muito, mas eu penso muito, minha cabeça é muito rápida pensar. E às vezes eu tenho dificuldade de falar o que eu penso tão rápido. Mas sabia que tem algo que eu penso todos os dias, irmãos? Todos os dias eu penso assim: alguém pagou o preço para que eu pudesse morar no céu. E isso todos os dias sustenta a minha mente. Quando vem algum tipo de acusação ou de fala, eu penso: alguém pagou. Eu falo isso sozinho na minha casa. Eu tenho até vergonha de perguntar para o porteiro o que ele escuta da nossa casa. Porque ele escuta a oração, ele escuta expulsar demônio, ele escuta orar para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, ele escuta orar a oração de cura, de libertação, ele escuta tudo, porque ele está lá embaixo. E muitas vezes eu já peguei do ladinho da sacada, assim, tentando escutar o que está acontecendo lá em cima. Mas isso, para mim, foi muito importante. Um dia que a Emily testemunhou no discipulado, que ela foi trabalhar com uma moça que é a minha vizinha do lado de cada rua. E ela disse para a Emily assim: olha, eu sinto falta da família do pastor, porque muitas madrugadas eu escutava a mulher do pastor lá na sacada orando. Na casa, eu ficava na sacada ali, né? Nunca imaginei que alguém naquele horário, 3 horas, 2:30 da manhã, pudesse estar escutando. Então, certamente, eu orava bem baixinho, né, irmãos? Bem baixinho. A nova vida que eu tenho em Cristo me dá o direito de usar o nome de Jesus em qualquer situação. Irmãos, não é só na enfermidade, é na alegria também. Não é só na doença, é na saúde também. Amém. É bem isso, é essa sede que a gente tem, né? Eu também, fazendo esses estudos, eu pensei: meu Deus, na minha Bíblia antiga, tudo registrado, alguns... Falei: Deus, eu já ouvi sobre isso, né? Senhor, já ministrou meu coração, mas que delícia eu reviver isso na minha memória, eu ouvir isso novamente. Isso que a senhora falou, dona Terezinha, é tremendo. A fé nunca tem uma medida, tá cheio. Não. A fé todos os dias. Por isso que os discípulos oraram, pediram ao Senhor o quê? Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor. Não é errado, irmãos, você pôr a mão no teu coração, na tua cabeça, no teu pé, onde você quiser, e falar: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ter uma fé robusta, uma fé que me sustenta, que me fortalece, uma fé que dá direção, uma fé que abre os meus entendimentos, os meus olhos, os meus ouvidos. Eu quero viver pela fé. Quando eu vivo isso, as circunstâncias, ela perde o poder. Eu não vivo mais por aquilo que eu vejo, que eu sinto, não. Eu vivo pela fé. Aí nós entramos no versículo. Porque o direito de usar o nome de Jesus. E nós já lemos e nós vamos ler de novo. João, esse é para encerrar, é João 16, 23, 24. Gente, isso aqui é muito sério. Guarda isso no teu coração. Guarda esse versículo no teu coração. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha que interessante, tanto no primeiro como no segundo, ele fala que nós temos que pedir em nome de quem? Em meu nome. Quantas vezes você tem pedido, eu tenho pedido, em nome de quem? Dos sentimentos,
da circunstância, do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou sentindo, do que eu acho, do que eu penso. Eu louvo a Deus que quando eu olho assim, né, a maturidade de vocês, pouco tempo que a gente está caminhando junto, eu já vejo quanto vocês assim, nós, porque eu não estou fora disso, tem amadurecido. E o discipulado que eu acompanho mais tempo, que eu estou mais tempo com as meninas, eu vejo essa maturidade, que nós vamos mudando algumas palavras, eu acho. Ninguém não tem achismo, irmãos. Nós não somos chamados para achar nada. Nós somos encontrados. Então, eu acho. Toda vez que você começa qualquer frase, qualquer coisa, usando assim, eu acho, você passa para quem está ouvindo uma insegurança. Ai, porque eu acho. Mesmo. Como o discipulado custa. Custa a tua disposição, custa o seu estudo, custa você uma vida de oração. Como o discipulado custa. Eu falei pro meu marido assim, eu falei, gente, a igreja tem tantas mulheres, tantos homens, mas mais mulheres. Se cada mulher que já está aqui, porque a Bíblia diz que o Senhor já me ungiu, começasse a discipular uma mulher, o negócio ia bombar. Porque o discipulado, ele gera fruto. É não esperar o outro. Ontem na Sociedade de Mulher, eu levei uma palavra de desafio, que não é só para a Sociedade de Mulher, aconteceu lá para as mulheres da igreja, que eu falei da questão de nós mulheres, nós estamos mais do que prontas a começarmos a sermos intercessoras. Reparadoras de brechas, interceder. Irmãos, domingo eu preguei aqui. Se você soubesse o quanto de inferno para roubar a palavra que estava sendo ministrada, não era a minha palavra. Pode ter o meu jeito, a minha disposição de estar ali, mas a palavra a qual eu estava ministrando não era minha. Era do Senhor, é do Senhor. O quanto o diabo tentava, eu via gente dormindo no culto. E olha que eu tenho a voz alta, eu falo gritar, dormindo. E bem assim o inimigo assim, ó, dorme, igual eu faço com o José Felipe. Para dormir. Irmãos, uma única vez durante a semana a igreja está reunida em todo. Isso aqui, ó, dormindo. Ou conversando, ou folheando a Bíblia. E sabe o que acontece? Quantas vezes já vi o Gabriel passar, vou continuar usando o Abner, passar com a bênção aqui. Trouxe a bênção. Daniel fala sobre isso, que quando ele acabou de orar, Gabriel já entrou em ação, mas o inimigo nosso impediu que chegasse a bênção. Quanto tempo, seu Chiquinho? 21, não vou poder fazer mais essa pergunta, seu Chiquinho já sabe. Por quê? Por quê? É culpa de quem? É de Deus? Deus não ouviu a tua oração, Deus não enviou, Deus não mandou, Deus por acaso é de Deus? Mas é fácil fazer o quê? Ai, é a vontade de Deus. Fala até bonito. Ai, quando Deus quiser. Daí eu vou lá na minha Bíblia em casa e falo, Pai, aqui está dizendo que a tua vontade para a minha vida é boa, perfeita e agradável. E também eu tenho que entender isso. O tempo de Deus não é meu tempo. Claro que não, né, irmãos? Não tinha nem relógio, é uma coisa que não precisa nem falar, você sabe disso. Mas que tempo que é o tempo de eu receber? Que tempo que é? Por que eu não recebo? Da intercessão. Nós fizemos um desafio, falei, essas mulheres são... Gente, a igreja, nós estamos lotados de tantos ouvirmos. Nós precisamos começarmos... Sabe, dá um pouco do que nós temos, de interceder, de cada uma levantar, pegar 3 ou 4 e falar, ó, você o primeiro domingo está responsável, você vai cuidar dessas coisas. E eu falei algo que eu vejo acontecer aqui. Intercessora não é você cuidar da vida dos outros, ficar falando, não. Você vai interceder. Não é para ficar controlando quem está dormindo, ficar falando, não. Isso quem faz é a diaconia. A diaconia tem que ficar esperta. O irmão está dormindo, ele tem que chegar com amor e falar, querido, quer um café? Um café não. Senão também eu vou querer uma aguinha. Quer um sorvete? O papel da intercessora, ela vai ficar ali, ó, reparadora de brecha, ali, ó. Pai, eu estou aqui. Eu falei na reunião das mulheres e falo para vocês.
Querem ter uma visão aberta? Peça para o Espírito Santo dar. Você vai ver o quanto de demônio que fica ao redor dessa igreja impedindo para que o culto aconteça. Aí você vai ver. Aí você vai ver o que acontece quando tem alguém ministrando, na hora do louvor, alguma coisa. Os demônios tudo ao redor, porque eles têm um papel. É roubar a palavra de Deus. Uma vez eu fiz um estudo com Daniel Mastral, ele estava falando sobre a organização dos satanistas. Que quando acontece nos cultos, vários demônios vão para as igrejas. São demônios específicos. Demônio que vai tentar vir na igreja Londrina Sul. Deixa eu sondar. Bom, o povo lá é meio sonolento. É esse que eu vou mandar. O povo lá é meio inquieto. É esse que eu vou mandar. Há uma organização. Há uma organização. E nós, os anjos estão à nossa disposição, à nossa disponibilidade. A palavra foi lida, foi falada, pega ela. No meu coração, Senhor. Essa palavra aqui está sendo minha, para mim, Senhor. Quando você vai para o livro de Daniel, irmãos, eu já li esse livro de Daniel 525 vezes, como diz meu neto. Mas eu nunca aprendi tanto como esses dias que eu ainda estou lendo e relendo. O 9, quando ele ora, quando ele clama a Deus, quando ele se coloca nesse posição e busca Deus. Ele busca Deus. Quando ele pede ajuda para os amigos, para os irmãos, me ajuda a orar a Deus, para Deus me dar a revelação, para que todos não venham a morrer. Mas ele faz algo maravilhoso, que eu fui até falar para meu marido, para todo mundo lá em casa. Eu falei, olha aqui, Daniel falou que Deus é aquele que muda rei, põe rei, muda sonho. Gente, quantas vezes eu li isso? Aonde estava isso? Palavra de Deus. Não tenha preguiça de ler a Bíblia. Não tenha preguiça. Ela se faz nova todos os dias, todo instante, todo momento. Agora, leia a palavra. Leia a palavra de Deus. Há uma batalha espiritual sobre o que nós vivemos. Você viu que nós falamos? Agora a base está muito boa. Domingo que vem nós vamos continuar a falar sobre o porquê do poder de usar o nome de Jesus. Essa foi uma base para não gerar nenhuma dúvida mais no nosso coração. Entendeu? Nenhuma mais. Tudo bem até aqui?